Olá pessoal que está com a gente aqui nessa pequena videoaula de economia. Nós que vamos utilizar aí o livro do Gregor Mencken. Nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro Introdução à Economia. Esse livro que se encontra na nossa biblioteca da FAGOC, Faculdade Governador Zanon Coelho. E o primeiro capítulo trata de uma introdução à economia através de 10 princípios. Esse excelente livro do Gregor Mencken, Introdução à Economia, a tradução da edição norte-americana, muito boa, e esse primeiro capítulo trata desses 10 princípios. Estamos usando aqui os slides do próprio livro, que também estão disponíveis no sistema, que vocês possam utilizar desses slides e estudarem por eles, ok? Nós vamos pular aqui a introdução das perguntas e vamos lá. O livro, primeiramente, fala do que se trata a economia, né? E ele dá dois princípios claros. Primeiro, ele diz que a economia é o estudo da escassez, é estudo daquilo que é limitado na sociedade, dos recursos limitados à sociedade. E por os recursos serem limitados, nós temos que fazer escolhas, administrar esses recursos para um melhor e maior bem-estar da sociedade. Então, o estudo da economia nada mais é do que administrar os recursos limitados que a natureza nos fornece e que essa sociedade precisa para se desenvolver e ter bem-estar. Então, a economia é esse estudo. Vamos aos princípios, os 10 princípios de economia, começando com os primeiros princípios, que é sobre como as pessoas tomam decisões. O primeiro princípio do livro do Mencken, no seu capítulo 1, é sobre trade-offs. O que são trade-offs? São decisões que envolvem trocas. O trade-off ele é entre uma coisa boa e outra coisa boa. Por que isso? Porque nós temos recursos limitados e temos necessidades ilimitadas. E é necessário fazer escolhas, trocar uma coisa por outra, porque nem sempre dá para ter tudo o que nós queremos ao mesmo tempo. Esses recursos podem ser financeiros, podem ser naturais, ou até mesmo podem ser recursos como o tempo, como a nossa vontade, energia para fazer alguma coisa. Então os slides aí dão 3 exemplos. Vamos pegar aqui o primeiro. Ir numa festa à noite significa que você vai ter menos tempo para estudar. Porque o recurso aqui envolvido é o recurso do tempo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ir para a festa, se aprontar para a festa, voltar da festa, se recuperar energias depois da festa, descansar, para depois você estudar. Então esse tempo pode ser precioso para que você possa tirar notas melhores. Usar um dinheiro guardado para comprar um bem equivale a dizer que você não terá mais esse dinheiro após comprar esse bem. Então outras vontades, outras necessidades serão suprimidas porque você gastou esse dinheiro. Um trade-off que ele coloca para nós aqui é o trade-off da eficiência e igualdade. Esse trade-off é interessante porque nós vivemos esse dilema. São duas coisas boas, eficiência todo mundo quer, igualdade todo mundo deseja. Mas nem sempre é possível ter os dois, o total dos dois. Um exemplo, claro. Veja que você tenha trabalhadores que estão numa loja. Esses trabalhadores vivem de comissão. Se você olhar da ótica da eficiência, você irá dar maior comissão para aqueles que mais vendem, para aqueles que mais batam as metas que você impôs. Porém, você sabe que dentre esses vendedores há vendedores novatos, há vendedores mais experientes, há vendedores que formaram a sua carteira. Então, para que você não desmotive os vendedores com menos experiência e com menor carteira,
você tende a criar subterfúgios para que esses possam ter maior igualdade frente aos demais vendedores. Nesse momento, você sacrifica a eficiência, porque os vendedores mais eficientes podem ficar desmotivados a partir do momento que você ajuda aqueles que são menos eficientes. Mas se também você não age de igualdade, você desmotiva aqueles que não estão em pé de igualdade com os outros. Então, um trade-off é uma decisão a ser tomada. O segundo princípio é o princípio de custo de oportunidade. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Então, tomar decisões requer escolher, como nós vimos no princípio anterior. No caso aqui, qual que é o preço da escolha? É aquilo que você deixa de ganhar ao abrir mão de algo. Então, no exemplo que nós demos anterior de deixar de estudar, por exemplo, de deixar de estudar para uma festa, o custo de ir para a festa talvez seja uma nota mais baixa, que você tem que abrir mão. Ele dá um outro exemplo. O custo de oportunidade de ir para uma faculdade por ano, não é só mensalidades, livros, matrículas, mas também salários que você não recebeu por naquele momento, ao invés de ir para a faculdade, estar trabalhando. Ele também diz aqui que para o filme não é somente o preço dos ingressos, mas o valor do tempo gasto no cinema. Então, qual que é o custo de oportunidade de ir assistir um filme? É o preço dos ingressos, mas todo o tempo gasto no cinema e outras coisas mais que você teve que abrir mão para estar no cinema. Ele também, o princípio 3, que ele também apresenta, é que as pessoas racionais pensam na margem. O que são pessoas mais racionais? Nós vamos considerar sempre em nosso curso de que todos os agentes econômicos são racionais, mas sabemos que não é bem assim. Que eles avaliam antes de tomar decisões, que eles são extremamente sistemáticos e objetivos, e eles darão o máximo para alcançar o seu objetivo. Diante disso, as pessoas pensando dessa forma, eles sempre vão pensar nos custos e benefícios incrementais de um plano já existente. Por exemplo, considerando um aluno que vai para a faculdade pelo período de mais um ano, ele vai comparar a mensalidade, os salários perdidos com a renda extra que poderia obter com mais um ano de educação. Suponhamos que você faça uma faculdade de administração em 4 anos e eu te ofereça mais um ano de faculdade para você sair com um diploma de contador. Logo, a sua tendência de querer isso é muito grande, porque o custo marginal de mais um ano de faculdade para virar contador vale a pena, uma vez que você já esteve na faculdade 4 anos para ser administrador. Vamos ao quarto princípio. As pessoas reagem a incentivos. Todos nós reagimos a incentivos, seja da perspectiva da punição, seja da perspectiva da recompensa. Quando o preço de um produto aumenta, a tendência é que nós compremos menos. Quando o preço de um produto diminui, a tendência é que nós compramos mais. Quando o governo faz uma política de aumento de imposto de um produto, acreditamos que ele também esteja desejando que esse produto seja menos vendido. E o exemplo que o Menkyo dá aqui é do cigarro. Então nós sempre vamos reagir a incentivos. Nós temos aqui um exercício de alguns princípios, ok? Interessante fazer, vale a pena, nós não vamos fazer aqui agora. Está aí a resposta deles, ok? Também são os slides, mais os exercícios. E vamos lá. Segunda leva de princípios é como as pessoas interagem. Quinto princípio, o comércio pode ser bom para todos. Ao invés de nós buscarmos trabalharmos para fazer tudo o que nós precisamos, construir tudo o que nós precisamos, nós podemos nos especializar em algum produto, algum serviço, fazer o que nós sabemos fazer de melhor, vender para a sociedade e captar da sociedade aqueles serviços, produtos que outras pessoas sabem fazer de melhor. O que nós ganhamos com isso? Ganhamos eficiência e com isso beneficiamos com isso. Os países também, segundo o autor,
podem conseguir no exterior preços de produtos bem mais baixos, porque compram de países mais especializados. E ele também pode se especializar em um produto e vendê-los no exterior, ou seja, exportá-los. Sexto princípio é que o mercado é uma boa forma de organizar a atividade econômica. O que é mercado? É um grupo de compradores e de vendedores. O que ele quer dizer com isso? Meio que prepara o caminho para a conclusão de que deixar o mercado se organizar, deixar os compradores e os vendedores se organizarem, ou seja, permitir o livre mercado, sem a mão pesada do Estado, mas a mão invisível do mercado, é extremamente importante para que o mercado seja eficiente. E normalmente ela é a melhor forma de se organizar o mercado. Veja, e aí vem o conceito da mão invisível de Adam Smith em seu livro A Riqueza das Nações, que cada família e empresa devem ser levadas por uma mão invisível para promover o bem-estar econômico geral, e assim todos nós viveremos o bem-estar econômico geral. Em uma economia de mercado, as decisões são descentralizadas e as empresas e famílias se interagem, conduzidas por essa mão invisível. Ainda falando da mão invisível, tenho 3 itens aqui interessantes. Eu queria destacar o item de número 2, onde diz o seguinte: cada preço reflete o valor dos bens aos compradores e o custo de produzir tal bem pelos produtores ou ofertantes. Então o preço regula tudo, o preço determina tudo. O mercado que determina o preço, e o que nós cabe-nos a fazer é acompanhar o preço definido pelo mercado. Mas nem sempre o mercado é eficiente e pode haver o que nós chamamos de externalidades. Nesse caso, é importante o governo entrar na brincadeira, vamos dizer assim, quando os direitos de propriedade não são respeitados, ou quando quando está sendo ferido o direito de outras pessoas, ou até mesmo o próprio mercado. Nesse momento, o governo deve intervir com políticas ou com a justiça. Quando que o governo deve entrar? Quando há falência de mercado. Quando o mercado deixa de alocar os recursos da sociedade de forma eficiente. O que pode causar isso? Externalidades. Quando, por exemplo, o consumo ou a produção afeta o bem-estar da sociedade, afeta a sociedade, como por exemplo, poluição, vou dar um exemplo aqui da poluição. Outro tipo de falência que pode haver é o poder de mercado, quando um único comprador, um único vendedor, no monopólio, no monopsômio, assume todo o poder do mercado. Nesse momento o governo deve interferir para promover, claro, a eficiência. Vamos continuar aqui, aí tem mais uns exercícios de discussão e vamos para o princípio 8, que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Mencken diz que, e faz alguns comparativos de que países que produzem mais, que têm mais produtividade, que produzem melhor por habitante, têm um padrão de vida melhor do que países que produzem menos. A qualidade de vida está ligada diretamente à produção de bens e serviços de um país. Para que um país possa ter qualidade de vida, para que possa crescer, desenvolver com saúde e educação, ele deve ter uma maior produção e uma maior produtividade. E o que é produtividade? Seria a quantia de bens e serviços produzidos por uma unidade de trabalho, por um equipamento, por um trabalhador, por número de empresas. Princípio 9.
os preços sobem quando o governo emite moeda demais. O Menkyo diz que um dos fatores que causa a inflação é quando o governo faz emissão de moedas, através da impressão de moedas ou de operações de open market, mercado aberto, vendendo ou comprando títulos. Nesse caso, então, seria vendendo títulos, financiando a sua dívida, gastando muito. O governo, então, cria dinheiro e algo que não é escasso, logo não é valorizado. Se o dinheiro está demais na economia, há uma desvalorização do dinheiro, que é a principal causa da inflação, que nós chamamos de aumento no nível geral de preços. Por fim, Menkyo fala de um último trade-off que eu quero mostrar para vocês por aqui. Para vocês verem aqui o último trade-off, que é o trade-off tá aí, que é entre inflação e desemprego. Esse trade-off será falado depois para os alunos de macroeconomia. Seria o único trade-off entre duas coisas ruins, que apresenta o seguinte: quando a taxa de inflação tende a cair, o desemprego tende a aumentar. E quando a inflação tende a subir, o desemprego tende a cair. Por que isso? Porque se nós temos uma maior produção de bens e serviços, porque existe mais dinheiro no mercado, num primeiro momento, as pessoas irão comprar mais. Ao comprar mais, as empresas irão produzir mais e com isso irá contratar mais pessoas. E se eu tenho uma inflação em queda, significa que as pessoas não estão comprando, o dinheiro está se valorizando no mercado, as pessoas estão sem dinheiro, não compram, e com isso eu tenho um aumento do desemprego. Né? Interessante a exposição do Menkyo. Pessoal, é isso. Tá? Os slides estão, para quem é aluno da Fagoc, estão no nosso sistema. E até um próximo momento, até uma próxima videoaula rápida, para que vocês possam fazer revisão para exercícios e prova. Um grande abraço a todos e tchau.